Sim, você pode acreditar, apesar de parecer loucura, um jogador de apenas 18 anos é hoje uma das peças centrais da seleção brasileira atual. Ele já era um grande jogador, considerado um talento prodígio, mas desde que Carlo Ancelotti chegou no Brasil, parece que seu talento subiu cada vez mais e emergiu a níveis que ninguém imaginava. São muitos os fatores que explicam Estevão ser um dos principais jogadores da seleção brasileira atual, mas não apenas um dos principais jogadores brasileiros. Se trata de um talento tão grande que o Chelsea já o considera na prateleira de nomes acima até do que Cole Palmer, que é considerado uma das principais promessas do mundo inteiro, não apenas do Chelsea. E o próprio Enzo Maresca falou em entrevista que o nível que o Estevão pode chegar ninguém consegue medir, até o ponto da imprensa europeia e imprensa internacional mencionar que o Estevão tá jogando muito mais na seleção que o Vinícius Júnior, e que o Vinícius que se cuide porque o Estevão pode ser considerado o melhor nome técnico da seleção atual. Não são coincidências, são fatos de um jogador que vem entregando isso merecidamente. Por isso que nesse vídeo de hoje vamos ver exatamente o nível de potencial e a repercussão do que Estevão vem fazendo por aí. E não apenas isso, vemos até que ponto e até que nível Estevão pode chegar. Mas é óbvio que antes eu vou pedir para você primeiro se inscrever no canal, deixar o like e tudo aqui embaixo. E também, se tiver um espaço, hypar o vídeo para o YouTube entender que é um grande conteúdo e um conteúdo de qualidade. E eu não poderia estar mais satisfeito do que ter você aqui acompanhando mais um vídeo do canal. Dito isso, bora pro vídeo. A seleção brasileira sempre foi, antes de tudo, uma fábrica de esperança. Cada geração entregou ao mundo um talento capaz de reacender a chama da criatividade, da imprevisibilidade e da arte que transformaram o futebol brasileiro em um patrimônio cultural. Pelé, Rivelino, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Nomes que carregaram não apenas a camisa 10, carregaram o país em forma de expectativa. E agora, em mais um cenário de reconstrução, de desconfiança e de busca por identidade de novo, um novo nome começa a ganhar força: Estevão. Com apenas um instante em campo, uma arrancada, um drible curto ou uma leitura inteligente, ele transmite algo raro, uma sensação de que o Brasil pode voltar a ser protagonista. Porque é assim verdade até demais que nos últimos anos o Brasil viveu um declínio técnico e emocional na cena internacional. A geração de Neymar, extremamente talentosa, esbarrou em desorganização, pressão pública, lesões e oscilações coletivas. O futebol brasileiro passou a ser analisado por uma lente de cobrança. Faltava intensidade, faltava competição, faltava frieza. O brilho individual já não era suficiente para compensar as lacunas estruturais. A seleção perdeu identidade, perdeu alegria, em alguns momentos perdeu até confiança. Nesse cenário, o torcedor brasileiro ficou carente não só de resultados, mas de personagens. A esperança precisava de um rosto novo, e é aí que o Estevão aparece. Mesmo antes de vestir a camisa da seleção principal, ele já despertava no torcedor um sentimento semelhante ao que surgia quando se falava de Neymar em 2010, de Rodrigo em 2019 ou do Vini Júnior em 2018, a sensação de que ele era diferente. Mas com Estevão há um elemento adicional: maturidade precoce. A primeira impressão ao ver o Estevão jogar é de que ele pensa o jogo numa velocidade acima da média. É raro ver um jogador tão jovem que não dependa apenas do drible, da explosão ou da intuição. O Estevão se destaca por algo ainda mais sutil: ele entende o contexto de cada jogada, escolhe o momento certo de acelerar, de recuar, de inverter, de conduzir. O drible tá lá, é claro, mas não é o drible por vaidade, é um drible funcional. A canhota afiada tá lá também, mas não como um truque único, é um repertório completo de finalizações, passes e conduções. Quando ele pega na bola, não parece que tá arriscando, parece que tá executando algo que já previa segundos antes. Essa consciência espacial, essa antecipação é o que diferencia promessas comuns de talentos geracionais. Para um garoto com tão pouca idade, isso é extraordinário. A maturidade do Estevão não se limita ao jogo com a bola, ele aparece na postura, no timing de decisões, no posicionamento sem bola, na maneira como se integra no coletivo. Ele não precisa ser o protagonista para funcionar, mas quando o jogo exige protagonismo, ele sabe assumir. E é exatamente essa grande combinação de talento, leitura e coragem que faz dele uma experiência válida demais. Estevão. One more place. Estevão.
Durante anos, a seleção brasileira buscou alguém capaz de unir as características que formam o craque brasileiro moderno: criatividade de ponta de lança, mobilidade de um atacante que cai pelos lados, intensidade para pressões e transições rápidas e capacidade de decidir em jogos grandes. A geração pós-Neymar se dividiu entre extremos velozes, como Vini e Rafinha, e jogadores mais cadenciadores, como Lucas Paquetá. Faltava alguém que fosse meio termo, alguém com imprevisibilidade, mas também inteligência de armação. Estevão surge justamente nesse ponto intermediário, funcionando como elo entre o talento e a organização. Ele consegue quebrar linhas com drible, acelerar contra-ataques com visão, finalizar de média distância, entrar na área para concluir, atuar entre linhas para criar superioridade, ser agressivo na condução, mas seguro na tomada de decisões. Isso é raríssimo em jogadores tão jovens e raríssimo em jogadores canhotos brasileiros desde os tempos de Djalminha, Rivaldo e Ronaldinho. Cada vez que o torcedor vê o Estevão, ele enxerga lampejos desse repertório. Talento não falta ao Brasil, o que falta é mentalidade clara de competição. O futebol atual exige maturidade, entendimento dos momentos e coragem para decidir. Estevão parece ter isso no DNA. Não se intimida, não se desconcentra, não se esconde. E o mais impressionante disso tudo, não demonstra afobação, típica de jogadores jovens. A forma como ele reage a erros, com prontidão, sem cair emocionalmente, diz muito sobre ele. A forma como ele entende que o futebol moderno é mais físico e dinâmico, adaptando seu corpo e seu ritmo, diz ainda mais sobre quem ele é. Essa é a combinação que conquista não só o torcedor, mas os treinadores também. Se a seleção brasileira voltará a disputar o topo do mundo, precisa de atletas assim, mentalmente fortes, taticamente completos e tecnicamente criativos. Palmeiras. Aí Richard Rios pediu para deixar com ele. Olhou para a área, cruzou por baixo, Estevão tomou a frente, ganhou do Paulo e bateu! Se liga só a batida que ele acerta, que espetáculo! Não existe, ao longo de toda a história do futebol, craque que não decida jogo grande. Estevão é craque. É claro que o Estevão também não chega sozinho, tem uma simbiose com a nova geração. Ele é parte de uma onda que inclui nomes como o Endrick, que não tá na seleção ainda, mas tem explosão e faro de gol, o próprio Vini Júnior, uma super estrela mundial consolidada, o Rodrigo, um dos jogadores mais inteligentes da nova era, mas é o Estevão quem parece trazer um tempero que faltava, a imprevisibilidade criativa com controle. Ele se encaixa entre as peças, preenche espaços e cria soluções. É o tipo de jogador que melhora o jogo dos outros, não apenas dele. E isso no futebol moderno vale muito ouro. A conexão com a torcida também é incrível. Há jogadores que encantam pela habilidade, há jogadores que encantam pela entrega, até aqueles que encantam pela personalidade. São raros aqueles que se encontram e se encantam ao mesmo tempo com essas três coisas. Estevão é um desses caras raros. O torcedor brasileiro, cansado de oscilações, encontra nele algo que parecia perdido, encanto com uma esperança real. Não é apenas empolgação com o jovem talento, é a percepção de que ele tem um teto extraordinário com condições de ser um protagonista de uma nova era. Cada drible curto, cada passe improvável, cada finalização consciente reacende uma sensação conhecida, aquela que fazia o estádio levantar antes mesmo do movimento acontecer. É a magia do "eu acho que esse menino vai ser uma coisa grande". Hi Fuzz, thank you for support. I'm very happy to be here. Come on Blues. Mas qual vai ser o papel de Estevão na seleção? No curto prazo ele surge como um ponta criativo contra defesas fechadas, um articulador agressivo no último terço, um driblador capaz de quebrar esquemas rigorosos e um finalizador inteligente por dentro. Um maestro jovem que acelera e pausa com senso de jogo. No médio prazo, Estevão tende a se tornar um dos pilares da seleção, não necessariamente como um camisa 10 clássico, mas como um atacante criador moderno, híbrido entre ponta e meia. Esse tipo de jogador é o mais valioso no futebol atual. Ele tem tudo para assumir essa posição. Diante disso, também tem um risco da expectativa. Colocar expectativa demasiada em jovens talentos é comum no Brasil, mas há um ponto fundamental. Não se trata de empolgação vazia. A seleção precisa de renovação. O torcedor precisa de figuras que reacendam confiança. O futebol brasileiro precisa de símbolos para reorganizar sua identidade. E estrelas surgem justamente nesses momentos. Com Estevão, a sensação é de que não estamos esperando que ele salve o Brasil. Estamos reconhecendo que ele pode ser um protagonista de uma construção maior, mais coletiva e madura. Ele não carrega sozinho, ele é parte de um sistema, mas dentro desse próprio sistema, ele é uma peça que pode mudar jogos e histórias. Área grande, bola, Cucurella, olha aí, Estevão!
Se tudo realmente correr dentro do natural, com evolução, tanto física como técnica como emocional, Estevão tem potencial para ser titular em Copa do Mundo, decidir jogos eliminatórios, ser referência criativa mundial e estar entre os jogadores enormes da sua geração. O mais importante, ele joga do jeito que o Brasil gosta e do jeito que o futebol moderno exige. Esse equilíbrio é raríssimo. E quando um jogador assim surge, não é exagero nem romantização dizer que nasce uma esperança nova. A seleção vive de fato um processo de reconstrução técnica, tática e emocional. O torcedor vive um processo de cura após eliminações dolorosas. O futebol brasileiro vive o desafio de retomar protagonismo global. Em meio a tudo isso, não existe solução milagrosa. O que existe são caminhos e talentos que iluminam esses caminhos. Estevão é um desses talentos. Ele não representa apenas um jogador promissor, representa a lembrança viva de que o Brasil sempre terá em seus gramados alguém capaz de reinventar o sonho. E talvez justamente por isso sua ascensão seja tão meteórica e simbólica. Ele é a prova de que a seleção pode voltar a encantar, de que o Brasil pode voltar a sonhar e que de toda geração, em algum momento, encontra seu novo protagonista. Estevão não é só promessa, ele é possibilidade, ele é respiro, ele é futuro, ele é a nova esperança da seleção brasileira. É muito importante reconhecer que apesar do Estevão não ter tido o mesmo nível de oportunidades que o próprio Endrick no começo do Palmeiras, ou até mesmo não ser aquele mesmo jogador que todos imaginavam quando dávamos o prognóstico, pois muitos acreditavam que o Endrick seria muito superior, ele vem conseguindo corresponder todas as expectativas e até bem mais estabelecido que o Endrick, que está há muito tempo parado no mesmo lugar no Real Madrid, enquanto um está no banco, o outro está se desenvolvendo, e é isso que faz a graça do futebol. Se fosse uma ciência exata, todo mundo se enjoaria, mas o futebol trata de diferentes variáveis que transformam o meio em que vivemos. E é cedo para dizer se Estevão vai ser realmente esse destaque todo que vem sendo, inclusive nesses jogos contra Senegal e Tunísia, mas é um fato que ele hoje é um nome importantíssimo e imprescindível para a seleção brasileira. Certamente Ancelotti conta com ele e todos nós brasileiros temos que contar também. Mas tô exagerando ou esse potencial realmente é real? Se inscreva no canal, comente claro o que você achou, deixa o like e se inscreva no canal para vermos sempre o novo vídeo que virá. Até o próximo vídeo, valeu!